Olá, meu nome é Júnior Ziles, eu vou apresentar o desenvolvimento de uma biblioteca de consulta a inspetores para a indústria extrativa. Tenho como coautor o Giancarlo Luca e o orientador Eduardo Nunes Borges. Problema. A indústria de extração de minérios e gás natural, ela faz uso de equipamentos como dutos e juntas, e esses equipamentos elas devem passar por uma série de análises feitas por profissionais que são certificados, sendo que esses profissionais eles só podem certificar um equipamento no qual eles possuam a determinada técnica. O problema seria que a gente precisa fazer uma série de consultas a respeito desses inspetores, só que o nome desses inspetores vão vir como a partir de um reconhecimento de ótico de caracteres, no caso OCR. E esses dados dos inspetores eles são também usados depois para validação de registros de construção e montagem. Aqui temos um exemplo, no caso, esses dados vêm de fontes distintas, né? São páginas web e PDF. No caso, tem a página da Abraco aqui como exemplo, onde eu pesquisei como Pedro e retornou os inspetores que tem o nome como Pedro, né? E em seguida eu fiz a pesquisa com o mesmo nome, só que trocando, ao invés de ser Pedro com E, eu botei um Pedro com um 3 no lugar do E. E é possível ver que não retornou nenhum registro. Basicamente seria esse o nosso problema, porque você pode ocorrer erros de caracteres, então se não tratamos isso, esse problema não é funcional, não soluciona o nosso problema no caso. A solução, a gente pensou em fazer uma base unificada, utilizando as diferentes bases de dados, né, no caso pelo PDF e as fontes web, e disponibilizar essa base por uma API para que pessoas que utilizam diferentes linguagens de programação consigam acesso. E para solucionar o problema da grafia e os erros de digitação, a gente decidiu pensamos em usar funções de similaridade para esse tratamento. Metodologia. Foi montada essa estrutura relacional, onde o inspetor vai ter mais de uma certificação, ou pode ter mais de uma certificação, sendo a FBTS, a Abraco ou a Bend, e cada certificação pode ter mais de uma técnica, onde essa técnica identificada tem uma identificação, né, que é o tipo de técnica e a data de validade dela. Essa estrutura foi colocada dentro do sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL e foi usado o módulo do Postgres, o módulo de similaridade, o PG Trigger Match, com as funções Similarity e Word Similarity. A API foi feita em Node.js com a ajuda do Swagger para documentação e a ferramenta de alimentação da base de dados foi feita com Python. Os resultados. A consulta dos inspetores é feita com duas rotas implementadas na API, sendo a Docs API a rota de documentação e a Inspectors a rota de consulta. Na rota de consulta foi disponibilizado 4 métodos de consulta, sendo 2 deles usando as técnicas de igualdade e 2 usando as técnicas de similaridade. A API ela faz consulta no banco do Postgres e o banco do Postgres é alimentado pela ferramenta de scraping feita em Python, que faz a consulta, no caso, na web, obtendo os dados das páginas da FBTS, da Abraco e da Bend, e pegando também os dados que vêm do PDF. Considerações finais. A biblioteca atende os requisitos iniciais, pois ela permite consulta com erros de grafia e digitação. A ideia de trabalhos futuros seria adequar a ferramenta de alimentação da base de dados para execução a cada 6 meses, isso para fontes web. Aí ainda o uso de métricas de precisão para avaliar o desempenho da aplicação para auxiliar na avaliação do desempenho. Qualquer dúvida estou à disposição, segue os meus contatos. Eu agradeço a atenção de todos.